Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estará nos assistindo. Nós estamos mais uma vez nesse momento do tempo de despertar o ser. Um grupo de estudos que existe há mais de 10 anos no Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul, com a intenção da busca, do autoconhecimento. E nós estamos nesta época estudando a obra do Sebastião Camargo, que está aqui ao meu lado. Temos a honra de ter o autor e a obra na leitura aqui. Nossa gratidão ao nosso irmão Sebastião Camargo. Bom dia, Sebastião Camargo, tudo bem? Melhor agora entre essa constelação de estrelas de primeira grandeza, tanto aqui na telinha quanto os nossos internautas. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, tudo na Santa Paz, todo mundo. Espero que o dia seja proveitoso, que possamos aprender e pôr em prática posteriormente. Bom dia, dona Miriam, tudo bem? Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Vamos praticar, os ensinamentos do Sebastião. De Deus, que ele busca despertar na nossa consciência a lei divina. Nós estamos no capítulo 10, que trata sobre a construção do si mesmo, Então, como que a gente se constrói, E esse item na verdade, é o ser da consciência desperta, Então, tem o construtor de si mesmo, e a manutenção da saúde por meio da alimentação, que é o que nós estamos estudando agora, tá? Então, você que tem a obra, nós estamos no livro, na página 354 desta edição que eu tenho a 11ª, e para terminar ele, a gente vai estudar o papel da consciência desperta, a autoiluminação. Então, nós paramos aonde nós devemos mastigar a água, para a gente poder sentir o tanto que ela é importante para o nosso organismo, para o nosso corpo. E assim, finalizamos com a lei natural, é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dele. Isso está na questão 614 do Livro dos Espíritos, nos ensinando o quanto que é importante a nossa aproximação com a lei divina sempre, E o nosso maior alimento está nesse manancial que é o amor de Deus. Podemos iniciar? O Sebastião quer fazer um comentário do que nós já aprendemos até aqui, Sebastião? O que você gostaria? Gostaria que você lesse um textinho que eu te mandei do Miramês, leio já. Água, da obra Horizontes da Vida. Tá bom. Compreendemos, pois, na atualidade, que a água sorvida todos os dias não somente serve para saciar a sede, mas esse ato tem outros objetivos, como seja purificar a própria água pela força do progresso, para que ela possa servir a outras gerações que deverão vir mais elevadas. E que precisam dos elementos mais sutis. Assim, com os alimentos, com as vestes, com a própria luz. O espírito leva vantagens valiosas em tudo aquilo que utiliza, nos dois aspectos, ser servido e servir de instrumento de Deus para a purificação das coisas. Profundo, Sebastião. Tudo vai ter um fundamento, A água que passa em mim
ela tem um fundamento depois, né? Ela tá ganhando alguma coisa para a próxima geração, é isso? Com certeza. E tem outro momento na obra que ele fala que talvez ela pode sair perdendo. Ela entra num estágio e sai pior, dependendo da pessoa que sorveu. Mas Ela sempre não soluções, agrega né? só o positivo, ela vai agregar também aquilo que não vai ser bom, né? Com certeza. Mas tudo são experiências, né? Então, para ela não há perda no sentido, aprende o que fazer, servir, ser servida e, ao mesmo tempo, como não servir e como não ser servida. Entendi. Muito interessante. Marcelo, Dona Miriam, o que acharam dessa leitura? Tem algo a comentar? Acho que É aquele conceito que nós já vamos discutindo desde o começo do livro, né? Tudo que entra no nosso corpo, nós temos a função de ajudar no progresso, né? Desde o menor átomo, né? Ou até as partículas subatômicas, e se formos entrar lá na origem, no espírito com M minúsculo, né? A onda celeste lá passou pelo nosso campo, pelo corpo, pelo nosso campo vibracional, nós somos responsáveis pela influência que fazemos sobre eles, né? E aí nós podemos encontrar várias vertentes aí, desde a forma pensamento que nós emitimos, né, dos pensamentos, até a parte física que nós 90, assim, praticamente aí deve ter umas 50 pessoas no mundo aí que deve realmente refletir sobre isso, né? O resto tá como nós aí, vivendo no automatismo. Exatamente, Marcelo. Agora podemos seguir, então, a leitura, Sebastião? Acho que vale a pena lembrar com Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Então, além de criarmos os átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos, está lá no Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131, nós interferimos na estrutura da água que está fora, só que interferimos na estrutura da água que está dentro também. Então, ao magnetizarmos um copinho d'água fora, estamos magnetizando toda a água do nosso corpo. Muito bom. Não sabia disso. Teoricamente, se tudo para sair do nosso corpo, como magnetismo, né? Ele tem que ser criado dentro do nosso corpo, né? O mais lógico é que tanto o amor como o ódio que nós geramos, ele primeiro afeta o que está dentro, né? Primeiro nos afeta. Né? Então vamos lá na leitura. Página 354. Obedecendo à naturalidade própria da lei, realizemos o que é complexo sem perder a simplicidade, como nos ensinou o Divino Mestre. Com ele, tudo se torna profundamente simples e perfeitamente natural. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentos alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença no corpo. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual. Os apóstolos dessa realidade grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo,
testemunhando um novo ciclo evolutivo da humanidade. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. A alimentação assim concebida é a base de sustentação da vida em todas as frequências dimensionais da natureza. O ato de alimentar-se constitui um caminho por meio do qual se promovem os elementos retardatários em seu longo trajeto evolutivo. Nesse caminho ascensional, esses elementos serão transformados nos mais potentes medicamentos e em alimentos nutritivos. Deixo para o seu comentário, Adriana. A saúde, né? Aqui nessa mensagem de Emmanuel, é muito lindo esse item, né, da saúde humana, medicina espiritual, aonde ele apresenta, né, que o produto de comprimidos, de anestésia, de soro, de alimentação artificial, né, nunca será a nossa saúde. E quanto que nós estamos envoltos da indústria, né, como um todo. O homem vai ter que se voltar à terapêutica natural, e isso já está acontecendo, isso nos alegra muito, né? O quanto que várias pessoas têm buscado outras alternativas para a melhoria da sua saúde, buscando, sim, na natureza, os recursos, né? E aí, indo mais fundo, né, nesses trechos que Sebastião traz para nós, né, junto com André Luiz, no Espírito da Verdade, né, na saúde, na doença, que foi uma psicografia do Valdo Vieira, junto com Francisco Cândido Xavier, né, que nós vamos encontrar todos os recursos em nós mesmos, né? Então, a necessidade de nós ressaltarmos a nossa vontade, o querer, isso a gente já fez vários comentários, né, do ser humano realmente querer aquele processo de cura, né? Então, dele ter essa vontade de estar bem fisicamente, né? E não existe físico bom sem a mente sã, né? Então, é necessário ter a mente sã para que isso reflita num organismo bom, né? E trabalhe de maneira mais eficaz ao que nós viemos desempenhar aqui no planeta Terra. Né? Eu quero muito estar bem fisicamente, mas como Sebastião sempre coloca para nós, para quê? Né? Eu acho que aí é que mudou tudo para mim a visão do querer estar saudável, do querer estar bem, né? Então, para quê? Para que eu quero mesmo ficar bem? Porque muitos de nós, o problema da saúde é a cura, né? Aquela problemática que parece um ser insaudável, que parece um ser com muitos problemas e passando por situações de provação muito complicada, é a cura daquele espírito, né? Tem um momento que que Chico Xavier visita uma pessoa em coma, há muitos anos em coma. E aí ele pergunta para Emmanuel, né, qual a serventia de uma vida dessas, em coma, né? Então, isso seria um estágio ápice de um ser que não está em movimento, não está fazendo nada, entre aspas, né? E Emmanuel fala, essa é a primeira encarnação que esse espírito não teve o pensamento do suicídio, porque em várias outras situações, né, ele o acometeu, mesmo nascendo com algum tipo de problema, ele conseguia, né, e fazia essa eliminação da sua existência, né, naquele momento. Então, ele está ali num resgate que a gente não percebe e numa cura interna, né? Então, às vezes, um problema de saúde
ele vai representar para o espírito o exercício da paciência, da humildade, né, do alto amor, da valorização dos momentos saudáveis. Basta você perder um movimento que você percebe o quanto é importante aquele órgão na sua vida. Então, a não saúde no planeta Terra, para nós, pode ser saúde para o espírito, no sentido dele aproveitar aquele momento. Claro que se eu tenho um problema de saúde, praguejo, fico brava, né, me revolto, é lógico que esse momento está servindo muita coisa, né? A não ser, lógico, como a água passa pelo corpo que não leva nada de positivo, ela ganha uma experiência. A gente ganha uma experiência, né, enquanto espírito, né, até mesmo para depois recordar que deveria ter sido, né, melhor compreendido o momento que estamos vivenciando. E outro aspecto aqui, né, que aí ele traz também com Emmanuel, no capítulo 23 da mesma obra inicial, né, Medicina Espiritual, é o livro do Emmanuel, em Emmanuel. A saúde humana, medicina espiritual, o item, né, que a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual. Né? Então, às vezes a gente fala assim, mas está longe disso. Não, a USP já tem disciplinas que estudam o livro dos espíritos, né? Então, dentro do curso de medicina. Então, já tem alguém puxando para esse lado, né? Quando a gente vê o doutor Sérgio, que estudou a pineal, esse contato né, que nós temos através dessa glândula com o mundo espiritual, quer dizer, já tem alguém na medicina puxando para esse campo aqui, tá? Então, vamos acreditar, né, que a gente está, assim, neste caminho constante, tá? Então, é por aí, né? Então, quando nós entendermos o que somos realmente, espíritos, né, experienciando na carne, nós vamos ter o sentido real, né, do que nós necessitamos para o nosso progresso, para a nossa evolução, e aí sim nós vamos conseguir extrair dos alimentos, do ar que respiramos, da água que bebemos, dos alimentos que comemos, o melhor deles, né? Então penso que é por aí. É isso, Sebastião? Complementa aí para nós. Deixa eu fazer um comentário impertinente antes. Nós falamos muito da medicina dos remédios, né? E que futuramente nós vamos mudar isso para uma medicina mais espiritual, mas é porque nós somos muito fechados na nossa cultura aqui, copia e cola dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, né? Porque os hindus e os chineses e os povos orientais, eles já têm uma tradição milenar, né, de uma medicina mais holística, né, que olha mais o corpo inteiro, olha as energias com mais clareza do que nós, né? Nós só, aqui na nossa região, só os espiritualistas, né, que se importam com o conceito de energia, né? Só aqueles que estão buscando a visão do mundo fora do corpo, né? Mas se você pegar isso na metade do mundo, vamos dizer assim, isso é uma realidade milenar, né? Na verdade, é nós que estamos aqui decaindo muito rapidamente, assim, nos afundamos, né, no materialismo, né? Do só ver o momento, né? Só ver o corpo. Claro que tem vários conceitos aí de desmerecimento a gente vê muito nesses últimos tempos aí, o desmerecimento de qualquer coisa que não seja extremamente comprovado por fatos, né, igual eles tentam fazer, né, como diz, né, o fato científico, né, que ele tem que ser repetitivo, né, então se você dá de pirona, a pessoa baixa a febre, então é uma coisa, né, então, mas se pegar um chá que às vezes não tem várias formas de interagir no corpo, às vezes resolve alguns problemas, não necessariamente aquele sintoma específico, né? Ele é descartado, né? Mas só relembrando aí que, na verdade, é nós aqui, né, do Brasil e do mundo ocidental, vamos assim, né, que descartamos com muita facilidade todo esse conhecimento aí que os orientais e os indígenas traziam há muito tempo, né?
Marcelo, eu vejo que nessa parte, né, Adriana e o Sebastião, que nessa parte é mais prático se tomar um comprimido, né, industrializado, do que você passar com chá, meditação, essas coisas todas, né? Antigamente se usava muito mais chá, né, do que a medicação. A indústria farmacêutica é muito grande, é um comércio que o povo acredita. Exatamente assim, saiu uma droga que é melhor do que a outra que está tendo. Então, se a gente voltasse um pouco mais nos chás, né, como nós tínhamos antigamente, toma um chá de hortelã, que nem faz um gargarejo, de folha de romã, que nem eu estou sem voz, já ajuda, né? Já resolve. Só que nós estamos já viciados nesses comprimidos, nessas drogas. Eu acho que vale a pena a gente voltar no passado, pelo menos um pouquinho, e lembrar de Hipócrates, que nasceu quase 400 anos antes de Jesus, e já falava que a cura está no indivíduo, e no máximo que seu alimento seja seu medicamento. E não só aí, mas retorna mais tarde como Paracelso, como precursor do magnetismo, e continua esse tratamento holístico do ser. Porque se olharmos a sequência do seu próprio aprendizado, como Hahnemann, ele já mostra a homeopatia, porque de Paracelso a Hipócrates, ou de Hipócrates a Paracelso, houve o desvirtuamento da medicina, proposta por quem a criou, segundo a história, que ele ficou como o pai da medicina, Hipócrates. Então, quando houve o desvirtuamento, que fecharam mais de 100 universidades que ministravam os cursos de homeopatia, aí que começou a indústria da doença de fato, e não da saúde. Porque a saúde é um estado de harmonia. O que nós chamamos de doença é a desarmonia. Mas deixa segurado aí num cantinho e eu já volto. Só para lembrar outros missionários, além de Hahnemann, que hoje é o precursor dessa medicina espiritual que Emmanuel está falando, que no futuro ela terá que ser puramente espiritual, ou seja, tratar o ser na expressão psicobiofísica, moral e espiritual. Nós podemos lembrar também de alguém que ficou aqui mais de um século tentando nos acordar para essa realidade, que foi o Dr. Jorge Andréa. E, juntamente com ele, no mesmo barco, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, cientista respeitado em mais de 140 países. E não por acaso, outros baluartes, como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, o Dr. Roberto Zeballos, está aí o Dr. Jonas Moura, está aí o Dr. Cícero Coimbra e tantos missionários mostrando que pode ser diferente. Tanto que o Dr. Cícero Coimbra trata de todas as doenças somente usando fisicamente falando, só o hormônio vitamina D, que pode derrubar o nosso vídeo só por falar nisso, porque não há interesse que a verdade liberte as pessoas. Então, agora, voltando na alimentação e saúde em si, o que falamos de doença são elementos inabilitados que estão conduzindo os tecidos, órgãos, sistemas de nosso corpo. Quem são esses elementos? Os elementos viciosos que incorporamos a partir da indústria que não deseja a saúde, porque há uma combinação entre a indústria farmacêutica e alimentícia dessas big pharmas e dessa indústria que vicia e não nutre, porque tem exceções em todos os meios, mas o que vemos é o aprisionamento das criaturas,
E quando lembramos que a cura está em nós mesmos, que saúde é trazermos os elementos em harmonia ou em pé de igualdade com a nossa necessidade, então nós não vamos permitir que qualquer elemento ou alimento entre no nosso corpo se não condiz com a expertise que nós necessitamos para fortalecer os nossos músculos, para dar-los resistência, agilidade, flexibilidade, para ampliar a nossa capacidade de memória, capacidade de raciocínio. Nós não vamos deixar entrar qualquer leitura para enriquecer a nossa cultura, a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, ampliar as possibilidades do nosso desejo. Então, nós vamos selecionar quem entra. E a partir do momento que eu selecionei um funcionário na minha empresa que vai trabalhar conforme seja a necessidade da empresa, juntamente com os fornecedores e clientes, quem está na empresa vai fazer duas coisas. Vai tentar jogá-lo para fora ou vai sair. Não tem outra opção. Ou se enquadrar. Então, alguém chega para, a partir de agora, será assim como acontece quando um consultor de empresa é contratado para recuperar uma empresa que está indo à falência. Então, além de aconselhar o empresário, ele vai em cada funcionário, em cada setor da empresa, falar que, a partir de agora, tem uma nova ordem de fatos que vai acontecer para o salvamento da empresa e do ganha-pão de todos eles. Curioso é ver, passou um programa na época que recuperava as empresas, e era um restaurante de mais de 50 anos no meio, e somente 3 funcionários aceitaram as mudanças. Os demais se demitiram. E houve dificuldade até para convencer os 3 filhos do próprio empresário, que o empresário saiu de campo para que os filhos assumissem. E houve dificuldade de orientar, mas eles compraram a ideia, mais 3 funcionários, e tiveram que trocar todos os demais para que pudesse repaginar aquela empresa. E não é diferente com o nosso corpo. Nosso corpo é como se fosse uma empresa. Então, dependendo dos diretores dessa empresa, dos construtores de todos os setores dessa empresa, os orientadores, os operários, nossa empresa vai à falência. Então, se eu consigo, de alguma forma, o fortalecimento de um músculo com elementos, com a expertise adequada para que isso se dê, e, ao mesmo tempo, a sua resistência, flexibilidade, agilidade, eu preciso pensar na manutenção disso. Porque não é só comer hoje alguma coisa, recupero o que nós chamamos de harmonia, a saúde, e depois, por isso está falando aqui da manutenção da saúde. Então, o primeiro item foi recuperá-la, que é o construtor de si mesmo. Agora, como mantê-la? E não é só isso. O terceiro item é como promover as vidas que estão em nós, iluminá-las, torná-las unas conosco. E enquanto não tivermos essa noção de saúde e doença, nós vamos continuar com os vícios do tabagismo, do alcoolismo, da maledicência, da mentira, da maldade, ou seja, vícios físicos e psíquicos, impregnando o nosso universo psicobiofísico e adoecendo-nos. Não por acaso, André Luiz lembra que doenças do corpo podem gerar doenças da alma, na alma, e vice-versa. Porque é uma interação, porque, em realidade, o corpo físico é uma projeção, uma materialização do perispírito somado com os elementos do meio. Assim como o perispírito é uma projeção da mente somada aos elementos do meio também. Porque a mente é uma emanação do espírito, sim. Mas, conforme Miramês, a mente não nos pertence. Conforme vimos na última aula, do domingo. A mente é uma criação de Deus para nos auxiliar.
no nosso caso, pode falar do Deus Espírito para auxiliar a alma. E o mecanismo de controle dela também não nos pertence. Nós podemos operá-la em consonância com essas diretivas e tirar grandes proveitos, porque é o mais fantástico laboratório que temos. Ali usaremos com proveito a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa capacidade de acessar as memórias e de ampliá-las, e também a ação de nossos desejos na criação dos pensamentos, na edificação das ideias, na confecção de palavras. E nesse sentido eu aproveito para perguntar à dona Miriam: falou de mais ou de menos, dona Miriam? Engoliu seco o que deveria ter falado para estragar a garganta ou falou o que não devia? Não precisa responder, não. E é o que acontece quando adoecemos a garganta. Isso é Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Todas as doenças da nossa estrutura da fala têm a ver com o que falamos ou com o que não falamos. Então, houve desequilíbrio da tireoide, que era o meu caso. Então, falava demais e, às vezes, engolia e não falava. Ficava remoendo. Então, trabalhando isso, dosar as palavras, que vai ser uma parte das nossas lives de domingo, para ser mais exato, a partir de domingo que vem, Horizontes da Fala. E nós vamos ver a beleza que é esse horizonte, porque a fala pode matar ou gerar vida, conforme Eurípides Barçanufo, Emmanuel, etc. Por isso que devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos. E ele não falou no próprio espírito, ele disse na própria personalidade. E a personalidade somos nós, alma, mente subconsciente, perispírito e corpo. Isso é o clã, né, ou os setores da nossa personalidade. Por isso que Joana de Anjos fala que existe um médico à nossa disposição no corpo. Então, o corpo tem um médico, um mecanismo autorreparador. O perispírito tem outro. A mente tem outro. E o espírito tem outro. Ou seja, nós temos 4 médicos à nossa disposição e, às vezes, recusamos todos para serem enganados, conforme o Marcelo, por não conhecer o que é a febre, interrompemos um trabalho belíssimo do corpo, criando dificuldades para o futuro. Ao invés de ajudar o corpo com um banho de água natural, ou até mais geladinho, até numa banheira de gelo, se for o caso, fazer isso com consciência, ou nós vamos interromper um trabalho belíssimo e cada vez enfraquecer mais o corpo com os chamados analgésicos. Agora, quando é um chazinho, é outra história. Eu estou trazendo especialistas, mas a maioria não sabe nem fazer o chá, Adriana, Marcelo, Dona Miriam, internautas. Porque uns, por desconhecer as próprias plantas, acham que pode colher qualquer dia de qualquer jeito. Sem pedir, não tem nada a ver com a lua, não tem nada a ver com o dia, noite. Então, temos que saber a hora que os elementos estão mais ativos e quando realmente é a hora de colher. Agora, tem elementos que eu nem preciso macerá-los. Eu posso pôr a água próximo da plantinha e ela, conforme Caína nos ensina, ela coloca a sua essência dentro da água sem eu matá-la. Tem outros que eu preciso colhê-los e colocá-los na água sem macerá-los. Outros eu preciso dar uma macerada com a mão, carinhosamente, e colocá-lo na água e já solta a essência. Outro eu fervo a água até 80 graus, faço a maceração, coloco dentro da água, abafo o caso, como a gente fala, coloco um pratinho lá, e fica por alguns instantes, ele já solta. Outro, eu tenho que fervê-lo junto com a água por alguns instantes. Outro, por minutos. E no caso, né, que a gente chama de maniçoba,
8 dias, mais ou menos, para extrair a essência da folha desse vegetal. E se não soubermos... Eu sei que deve ter, mas aonde a gente procura esse conhecimento prático? Porque não é um negócio que está tão disponível assim, né? Eu acho. Na realidade, já está tudo dentro de nós. É só saber ler o livro oculto que já está em nós. Mas se acaso não conseguirmos, aí já tem aí à nossa disposição, tem livros do Robson Pinheiro, tem o livro de Caena, Canção da Natureza, que já vai dar dicas fantásticas. Na obra de Miramês, aqui ali ele vai soltando as pérolas. Então basta ficar atentos para isso. Doutora Mônica tem um curso só sobre isso agora. Ela trabalha exatamente as plantas. Tá chegando as informações, mas o ideal é aprendermos a acessar, porque se eu já fui todos os vegetais, eu não fui esse ou aquele, eu passei por todos. Todos os minerais, todos os animais, pré-humanos, e agora estou passando pelas formas humanas. Então, esses reinos que nos antecedem formam a nossa realidade, segundo André Luiz. Nós somos a síntese de todos os seres que nos antecedem. Então, se eu souber, como Miramês nos ensina, se eu souber pelo menos pedir a esses seres, eu já estou a um passo de receber as informações. Por isso que é convocá-los para o trabalho de reorganização do que nós chamamos saúde. Porque nós expulsamos esses seres quando nós trouxemos os elementos viciosos. Eles não aceitam o que nós chamamos de retroação. Então, se eu quero paralisar o meu processo evolutivo, tudo bem, só que ele sai do meu cenário. Quando eu me predisponho à harmonia outra vez, eles voltam. Isso são fatos, porque eles já pertencem ao nosso psiquismo, já é uma conquista de nossa consciência. Agora, se eu vibro noutra frequência que não da nossa própria consciência, saem os elementos ou retornam à própria consciência e entram aqueles que eu estou convidando, que pode ser moralmente os da mentira, da maledicência, da maldade, etc., ou fisicamente o comodismo. Ao invés de uma boa alimentação que vai dar um trabalhão para o corpo metabolizá-la, eu trago o semi-pronto, o aparentemente nobre, que na realidade é falso. Fica uma beleza no visual quando você olha, porque chama atenção, e às vezes com os artifícios para enganar mesmo o paladar, fica agradabilíssimo ao paladar, mas na realidade está dilacerando ou adoecendo o próprio corpo. Porque nós estamos trazendo aqueles funcionários que têm aquela aparência, aquele visual fantástico. Fala, isso aqui na nossa empresa vai ser. Só que na hora do trato com os clientes, são grosseiros, são ocos, não têm valores, não sabem lidar com as pessoas. E aí, ao invés de melhorar, como nós estamos vendo aí, empresas contratando seres que são contrários aos princípios enobrecedores e vendo ir embora os seus clientes. Profundo, né? Muito profundo. Eu vou passar aqui as mensagens do nosso grupo e o Luiz Gonçalves coloca um comentário no início, quando falamos das águas, né? Somos um rio no nosso interior, onde as águas da vida transita absorvendo tudo de bom e de menos bom dessa margem da vida, seguindo aquele comentário que Sebastião já colocou. Dona Lucy coloca para nós, só damos valor quando perdemos algo. E Pamela
coloca: muitos problemas podem ser resolvidos pela alimentação. Um aluno meu conseguiu sair da fila de transplante de rim regulando o que come. E agora acrescento que a alimentação é tudo o que absorvemos, seja o que lemos, o que absorvemos do pensamento do outro. Ainda Anderson Guerra coloca: bom dia a todos, informações luminosas, aprendemos constantemente no despertar de usar recursos simples, facilmente disponíveis para nós e em nós, mas que têm resultados complexos e profundos. Pamela ainda coloca: do nascimento de Cristo até antes, a vida foi formada pela imposição material e a educação espiritual, que formará igualmente corpos mais sutis. Teremos tempo igual para a formação de uma ideia. Acho que foi a mãe dela, a Beth Sobrinho, que mandou essa mensagem. Pode acrescentar. Eu ia falar, não tivemos perguntas, mas muitos comentários. Só acrescentar para o Luiz, que ele falou que nós temos um rio dentro de nós. O rio e o mar também, Luiz. Porque nas nossas artérias o sangue é salgado, ele representa o mar. E nas nossas veias o sangue é doce, representa os rios. Ou seja, somos uma cópia do planeta, uma cópia do universo, fisicamente falando. Vamos continuar, então? Mas só vale lembrar aqui, já que nós estamos citando bastante o Emmanuel aqui, né, que ficou uma de André Luiz e 3 de Emmanuel. Quem fala isso em Pão Nosso, na lição 158, que o corpo físico é miniatura do universo. Então, se é miniatura, tudo que tem lá, tem cá. Muda completamente a nossa relação, né, consigo e para com o mundo, né? Muda completamente essa visão. Bom, o acionamento consciente dessa fonte inesgotável de energia existente no interior de cada ser e, ao mesmo tempo, no entorno ou campo vibracional correspondente a cada criatura, proporcionará os meios para o desenvolvimento das ideias inatas e para a aquisição de recursos benéficos, salutares e seguros, a fim de materializar quaisquer projetos idealizados. É por meio do exercício consciente dessa ação benfeitora que se ampliam e se potencializam as essências concernentes ao mecanismo nutridor e mantenedor dos veículos de manifestação do espírito individualizado. O espírito, segundo a inteligência que possui, é o responsável pela construção e pelo aprimoramento desse instrumento de ação e de evolução. Para Allan Kardec, o corpo é, pois, simultaneamente, o envoltório e o instrumento do espírito. E, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário a quem é dado um instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele empregá-los.
Eu. Forte aí, né, Sebastião? Acertou? Vou ler mais um, terminar o parágrafo aqui. Como arquitetos de autoconsciência e construtores de nossa realidade, cabe-nos modelar, com o auxílio da inteligência, do amor, da luz, etc., o envoltório radioso, que nos servirá de espaçonave como psiconautas solitários e viajores da eternidade. Já cabe aí algumas centenas de minutos de discussão. Milhares de segundos. Essa parte aqui do comentário do Sebastião, né? Acionar conscientemente, né, essa fonte inesgotável de energia existente em cada ser, ao mesmo tempo no entorno ou campo vibracional, corresponde a cada criatura, propiciará os meios para o desenvolvimento das ideias inatas. Então, ideias que já existem, né? Como ele colocou, você já tem dentro de si. A gente tem dificuldade, às vezes, de compreender isso, Sebastião, porque há pouca fé em nós, né? Nós temos pouco desenvolvimento nesse sentido, apesar de já utilizarmos, e sem consciência, é óbvio, né? A gente já utiliza todas as aptidões inatas, a gente já tem isso em nós, a gente desenvolve, mas não com a consciência clara, né? Eu creio que é assim que funciona, porque tantos automatismos, porque o Pai Celestial foi tão amoroso conosco que nos automatizou o máximo, porque senão nós morreríamos no início. Acho que a gente não ia sobreviver muito tempo, não. Né? É lógico que a obra é divina, a obra não tem erro, mas quando você começa a analisar e fazer essa autoanálise, né? Então, pela nossa infantilidade, pela nossa ainda imaturidade, que é o termo mais correto, não de infantil, mas imaturidade, a gente não teria condição para. E conforme nós estamos evoluindo, progredindo, adquirindo novos conhecimentos, tendo esse despertar, né? Porque você que está aqui comigo, com o Marcelo, com a Dona Miriam, Sebastião Camargo, é porque você tem algo que despertou em você, chamou a atenção. E tudo isso é um preparo do espírito para continuar avante. E aqui, nós, espíritos, né, segundo a inteligência que possui, é o responsável pela construção e pelo aprimoramento desse instrumento de ação de evolução. Não tem ninguém que vai ser responsável pelo aprimoramento do que somos, do que estamos e de como vamos conduzir a nossa existência. Então, essa força, né, de acreditarmos que somos responsáveis por tudo que nos acontece, às vezes dói, né, como o Sebastião colocou ali na frase na último parágrafo ali de Allan Kardec, do livro Gênese, né, porque nós estamos aqui de acordo com o nosso progresso, né, somos resultados desse progresso. Somos gratos por tudo que vivenciamos, por tudo que estamos vivenciando, porque, no resumo, né, se estou onde estou, é graças a um progresso que venho galgando, mérito de todos os espíritos. Então, nós somos merecedores daquilo que temos e que estamos. A condição que me deixa menor é quando eu olho muito acima de mim e queria estar lá, aonde o outro está, e às vezes eu não tenho merecimento para tudo aquilo. E às vezes eu tenho uma compreensão errada de que o outro está muito bem, né? E aí acabo querendo o que o outro tem. Aí não é querer ser, né? Querer ter, né? Que é um outro aspecto humano que a gente observa em muitos de nós ainda, né? Dessa coisa do que a mídia nos leva hoje é a competição, né? Então a gente está nessa competitividade não salutar, né? E aí a gente tem que competir com quem? Conosco mesmo, né? As nossas vitórias internas,
É isso que a gente tem que estar trabalhando. Por aí, Sebastião, aos teus comentários agora. Eu fiquei voando ou viajando aqui, não na maionese, mas em algo muito engrandecedor, que foi um dos mais belos momentos de minha vida, de nossas, porque somos muitos. Eu não acreditava em nada disso, mas um dia me deparei com o filme O Campo dos Sonhos. Mudou totalmente a minha vida. Porque um familiar, por sinal um jogador de beisebol, havia falecido e a família praticamente quase que enlouqueceu de saudade desse ser. E na propriedade tinha uma lavoura de milho. E um dia, vindo de dentro do milharal, um espírito, é como se falasse, você está com tanta saudade dele, construa que ele virá, ou construa que eles virão. Mas construir o quê? Aí basta raciocinar. O que o cara era? Jogador de beisebol. Então, construir um campo de beisebol. E ele ficou como uma dimensão espiritual. Então, naquele campo, os espíritos vinham. E o time inteiro de beisebol viera. E a população inteira viera assisti-los. E é isso, Adriano. Não tem segredo, Marcelo, Miriam, internautas. É criar o ambiente. Se eu crio o ambiente, eles vêm. Quem? O que eu preciso que venha. As minhas virtudes, os meus potenciais que já estão aí inatos. Basta criar a ambiência. Agora, se eu perturbo a ambiência com leituras, com elementos corrosivos, com vários alimentos inadequados, não tem como, não tem ambiência. Nós vemos isso no próprio André Luiz, não tinha ambiência para alguém socorrê-lo. Ele criou uma atmosfera de perturbação, de autoculpa, de autopunição, de lamentações, etc. Por mais que estivesse ali o tempo todo Clarencio, não tinha como adentrar. Assim que ele criou a ambiência, de imediato Clarencio aparece. E Pietro Baldi também fala assim, estamos aqui, agora não tem frequência para entrar no teu mundo. Se você não criar as entradas, essas ambiências, não tem como te socorrer. Por isso, conosco não é diferente, porque o corpo físico está num estágio em relação ao perispírito como se fosse anos-luz no passado, viajando para esse futuro que é o ser perispiritual. E da mesma forma, o perispírito com a mente, e a mente com a consciência. Agora, se eu iluminar esta mente, e Joana dá a dica, entrega de bandeja os 3 estágios. As boas leituras enriquecem a mente, ou seja, prepara o ambiente. E, ao mesmo tempo, acalma o coração, quer dizer, acalma o mundo inconsciente. E estimula o progresso. Abre o espaço para a superconsciência. E o próprio Emmanuel, na lição que eu citei, a 158, o governo interno, ele narra que existe no fundo de cada mente uma vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação. E o fundo da mente é a consciência, porque se é uma emanação da consciência, agora eu preciso da ambiência. Como que esses potenciais vão expressar-se em forma de pensamentos, capacidades criativas, se eu não tiver um nobre propósito? Será que eles vêm para atender os nossos vícios da mentira, maldade, maledicência e ainda os vícios na alimentação e em várias outras situações? Com certeza não. Jesus veio para os doentes, sim, mas os doentes que estavam interessados na cura. Porque os que não estavam interessados, nem até eles
ele perdeu o seu tempo precioso para ir. E recomendou aos seus próprios discípulos: não vá aos gentios, vá aos corações humildes que estão prontos para receber a mensagem. Tanto que quando eles transferiram a mensagem a todos que estavam aptos e foram naqueles que não estavam, morreram todos. Eles não queriam a mensagem. Por isso preferiram matar os mensageiros. E não foi só na época de Jesus, foi antes. Todos os profetas morreram para que a mensagem desaparecesse. Só que quando é verdade, por mais que mate o mensageiro, se matar, aí que a mensagem se espalha. Quando aconteceu com Mahatma Gandhi, Martin Luther King e vários outros luminares, que alguém tentou interromper, matando o mensageiro, e sempre vão fazer isso. Elementos do próprio corpo vão tentar, depois de viciado, destruir os mensageiros hormônios criados pelos pensamentos, emanações dessas capacitações inatas, chegam para o processo de transformação. Por isso que precisamos ter consciência, porque se a alma está consciente, ela não pede, ela manda. E é obedecida. Ela ordena e é obedecida. E nesse sentido, na obra Mantras de Vida, e colocamos aqui, a mente com todos os corpos com todos os sistemas com todos os órgãos com todas as células com todas as moléculas e as subdivisões obedecem o comando mental, o comando da vontade. A vontade é o general, porque é a maior de todas as potências, é o Cristo em nós. Agora precisamos não só desse saber, tomar ciência disso, mas adquirir consciência, ter o discernimento disso. Porque do contrário, eu começo, e quando começo, vêm todos esses seres viciosos para o festim. E aí eu vou aceitá-los sem a roupa nupcial no festim? Não dá certo. Agora, se eu exijo que eles adquiram a roupa, aí eu consigo vencer o vício, mas transformando o vício em virtude. Não basta expulsar esses elementos, porque a construção em si já encarrega disso. Um pensamento bem arquitetado expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Então, quando começamos a criar a ambiência, ou eles entram ou saem da porta. Então, não é difícil. Agora, temos que ter a lucidez para criar essa ambiência. E criar ambiência é difícil? Não. Porque se eu fizer entre 1000 esforços, alguém vem e completa, aumentando 100 ou 1000 vezes a mais o meu esforço. É fazer o máximo do mínimo que eu consigo. Por exemplo, eu posso não conseguir fazer grande coisa, mas ninguém me impede de desejar alguma coisa. Ninguém consegue fazer isso. E o desejo já é o início de tudo. Já é a oração em si. E é um ser tomando a forma correspondente do próprio desejo. E se esse desejo está comunicando com todas as minhas vivências, com todos os seres em todos os mundos, é questão de segundo, conforme Miramê. Se eu concentrar na coragem, em segundos, ela toma conta do ambiente que chamamos de medo, ou do ser chamado medo. Esse potencial que temos, né, Sebastião, às vezes nós precisamos dar mais crédito a ele, né? Vou passar aqui a leitura do que Luiz Gonçalves colocou para nós agora. A compaixão da espiritualidade diante do sono espiritual do ser cura nossos corpos, nos dando a possibilidade de acerto na vida e no despertar necessário.
É importante isso aqui, né? No momento que nós estamos em pleno sono, não despertos, né? A espiritualidade está agindo. E não só no sono consciencial, no sono físico mesmo, isso aí acontece. Também, nos dois, né? Nos dois. Verdade. Continuamos mais um pouquinho, já deu 1 hora, não sei, vamos fechando? Como é que estamos aí? Acho que vale a pena já a gente agora dar um toque aqui no Kardec. Joana? No Kardec, aqui nos 2 últimos parágrafos mesmo. Aqui. Ah, tá. Kardec, a gente acabou de ler. Isso. Eu vou começar e vocês continuem aí, porque a gente fica animadinho quando lê o primeiro parágrafo, que a natureza vai fornecer novos corpos de acordo com a obra. E aí ele vem e joga um balde d'água fria na nossa cabeça. Para ser mais exato, é o próprio espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo. Deus fornece apenas os materiais, cabe a ele utilizá-lo. E isso a gente vê o começo dessa história lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O máximo que Deus permite que os seus emissários façam é nos instruir. E aqui a natureza nos fornece a matéria-prima. E temos de um lado o amor e do outro a instrução. Amar e instruir. É o máximo que ele faz, porque a obra tem que ser nossa, porque senão o mérito é do outro. Porque eu sou herdeiro de mim mesmo, conforme André Luiz, Leon Denis, a mim mesmo me fiz através dos milênios. Agora, a obra que sou não é fruto do trabalho de outrem, embora somos sempre a soma de muitos. Mas é esses muitos que trabalharam para ser um. Então não tem nada de grátis no nosso universo. Aquilo que realmente faz parte da nossa consciência foi conquista de milênios. Porque se eu doar o meu amor para alguém, ele não sabe valorizar o meu gesto. Agora, se ele conquistou a capacidade de amar, agora ele reconhece quando recebe um gesto de amor e corresponde. Por isso, muitos criam-se dependências do amor dos outros, do gesto de carinho, o elogio, isto ou aquilo, porque não construiu em si mesmo o seu próprio amor, que não tem nada a ver com amor próprio, que é mais filho do orgulho, não tem nada a ver com isso. As pessoas criam um jargão para poder sair pela tangente. É amor mesmo. Então, o amar-se é entender o nosso estágio evolutivo, não nos envergonharmos do que somos, mas ter um projeto para o que seremos. Todos nós já passamos por incontáveis estágios. E nenhum ser deve envergonhar desses estágios. Há estágio que ainda estamos e só faremos nesse estágio o que chamamos hoje de maledicência, de maldade. Só que para esse espírito é o estágio dele. Agora ele está servindo de instrumento para os outros que estão um passo à frente, para exercitar de fato a compaixão e a exemplificação daquilo que serve de norte, novos caminhos para que esses possam perceber que existe algo além da mentira, a verdade, algo além da maldade, a bondade, algo além da maledicência, a benevolência e assim por diante. Esse ensinamento dele, né, de Allan Kardec, que puxa-nos a responsabilidade. Eu lembro até que eu fiz algum comentário no nosso, não foi aqui no grupo do estudo, mas acho que foi no Evangelho, né, que nós escolhemos, inclusive, a cor dos olhos, o tom da pele, não sei o quê. E algumas pessoas se revoltaram, porque elas acharam que elas não escolheram.
Não sei se não há muito amorzinho pelo corpinho que tem. Mas eu falei que dependendo da nossa evolução, né, a gente escolhe, inclusive, até você vai atrair, na verdade, né, até a hereditariedade do que é fornecido no corpo físico pelos seus pais, né, a linha que você necessita, né, é mais ou menos por aí, né, Sebastião? A gente faz isso, né, no momento de reencarnar ou de encarnarmos. Vamos dizer, aí vai desagradar agora a alguns, Adriano. Se você já falou que desagradou, agora vai doer um pouquinho mais. Nós escolhemos se já temos. Então, eu posso escolher os personagens que vão animar os meus próximos corpos se eu já tenho esses valores inatos. Agora, se eu não tenho, eu tenho que aceitar por misericórdia o que alguém está me emprestando, me ofertando até que eu construa o meu. Às vezes eu crio o olhinho verde, mas vem aquele escurinho mesmo, porque nem esse às vezes eu tenho. Alguém está me cedendo como empréstimo para que eu construa pelo menos esse saudável, mais escurinho mesmo, que às vezes a gente olha, parece bem escuro o olho, e depois eu posso torná-lo verdinho, azulzinho, de acordo com o que eu vejo a vida. Porque o que eu tenho fora é o reflexo que eu tenho dentro. Mas às vezes escolhemos todos esses implementos como alma, porque o espírito tem, ele permite que assim seja, e a alma não faz bom uso. Usa os olhinhos azuis ou verdes para a sedução, usa um patrimônio do espírito que deveria ser gerenciado pela alma. É nesse sentido que Miramês fala, a mente não pertence à alma, nem o mecanismo. Já pensou se o mecanismo da mente fosse todo dado à alma, o poder de gerenciá-lo? O que seria da alma? Se não tivesse durante o sono ou nos intervalos dos seus próprios pensamentos, alguém consertando o que ela está estragando. É quase o tempo todo o espírito ajustando aquilo que desajustamos. Se assim não fosse, às vezes não viveríamos, dependendo de como nos comportamos nas 24 horas, num dia a gente detonaria o corpo. Porque se morre a cada segundo milhões de células, se alguém não estivesse com esse automatismo reconstruindo, apesar do nosso desequilíbrio, o que seria do nosso corpo no final de tarde, por exemplo? Se em 15 minutos, por exemplo, de acordo com as informações de Joana e de Valdo, já morreu uma parte bem considerável do corpo, contando que a cada segundo morre mais de 100 milhões de células. E isso está internamente instalado, né? Automatismo mesmo. Não significa que eu tenho os construtores externos, uma espiritualidade mandando. É o próprio laboratório orgânico que se refaz, né? Que ele é independente da minha vontade, vamos dizer assim, quando ela não é positiva, que ela é destruidora ainda, ela não atrai vitalidade, né? Porque a gente acaba gastando mais do que necessário para determinados esforços do empenho do dia a dia, das nossas tarefas. Então, isso automaticamente ele se refaz. Por isso que eu estou viva ainda. Posso acreditar assim, né? Basta comparar um filho que não tem ainda a lucidez da responsabilidade, ele faz o estrago e os pais vão consertando até certo ponto. Uhum. Só que chega um momento que os pais dão um ultimato. Falou, ou você muda o comportamento, ou nós vamos te deixar entregue à própria sorte. Por isso que o espírito faz esse processo. Então, é uma alminha que está aprendendo a ser gente grande, porque ela é uma semente de possibilidades. Então, assim como nós nascemos como espíritos simples e sem ciência, essa alma também chega como um ponto de autoconsciência pura, quer dizer, mas não tem a ciência do que ela vai fazer.
Então, ela está aprendendo. E nesse aprendizado, quando ela ignora, mas quer fazer algo nobre, onde ele entra com maior amplitude nesse reconstruir. Agora, quando, além de ignorar, e ela se deixa conduzir pelo contexto, indo ou comprando as ideias do contexto, indo para a maldade, para os vícios, para a maledicência, e rapidamente ela sai do cenário. É o caso de alguém que entra no mundo das drogas, não tem vida longa. Ou na marginalidade, não tem vida longa. Porque o próprio espírito aborta o próprio projeto para não deixar que essa alma se complique mais do que ela já se comprometeu. Entendi. Luiz Gonçalves faz um comentário aqui que, diante da mensagem de Kardec, caminhávamos equivocado diante da construção dos TIM, pois estávamos nas casas espiritualistas, acho que é isso, em busca de curas espirituais e físicas. E deveríamos estar em busca da cura moral e espiritual. Exato. E ainda continuamos, viu? Continuamos, a maioria. O público não está diferente e nós também. É. Bom, vamos finalizando por aqui. Marcamos aqui essa página, semelhantes aos soldados. Dona Mira, Marcelo, tem questionamento. Vamos encerrando. Não esquecer de logo mais às 17h30. Isso, continuamos, né? Continuamos com Horizontes da Mente, a última aula de Horizontes da Mente. A próxima terá só o começo do Horizontes da Mente, que começa a falar do Horizonte da Fala, e só a introdução. E hoje vamos dar alguns toques de algumas glândulas e alguns centros de forças. Dependendo do tempo, a gente pode falar um tanto mais do que o Miramês já colocou na própria obra. Maravilha. Essa parte das glândulas e dos chakras são centros de força, é uma área ainda a ser desbravada no meu conhecimento. E ainda tem entre ambos, Marcelo, os plexos. Os plexos nervosos têm mais poder do que as glândulas. Mas chakras, plexos nervosos, glândulas. Mas os plexos, tipo, eu já ouvi esse termo, mas eu nunca parei para refletir sobre eles. Eles estão no perispírito ou no corpo físico? Os plexos são do corpo físico. Por isso que plexo nervoso é do sistema nervoso. Então, é agrupamento de nervos que convergem como se fosse um espírito grupo. Então, ali no genésico, no esplênico, no gástrico, no cardíaco, no laríngeo, eles estão presentes, menos no frontal e no coronário. Aí já assume outras realidades mais sutis nessa conexão. Mas são eles que, de alguma forma, filtram o que vai chegar nas glândulas. Então, são elementos intermediários. E além dos plexos nervosos, aí algo menor, glânglios nervosos, menores ainda, até chegar em cada nervinho. Então, são setores que vão, como se fosse, adequando a informação para chegar com o menor impacto de turbulência nas células em si. Sebastião, já que estamos aqui, deixa eu fazer uma consulta teórica aqui. Toda vez que eu vou tentar meditar e eu penso em alguma coisa tipo das energias fluindo pelo corpo, eu sinto como se fossem uns choques, assim, sabe, espasmos. Qual que tem alguma teoria por trás? Tipo assim, eu tô forçando a energia onde não deveria ir, ou tipo assim, eu não sei, porque eu começo a me concentrar, começo a pensar na energia movimentando pelo meu corpo, parece que eu tô tendo espasmos. E não é espasmo assim, não, é aquela que faz o corpo inteiro tremer mesmo. Assim, você tira totalmente não é essa harmonia, né? Mas, tipo, é um negócio bem forte mesmo. Sim, isso já aconteceu muito comigo e, às vezes, dependendo da hora, ainda acontece.
Então, dependendo do nível da energia que você está trazendo, você precisa de relaxamento. E a alegria que encarrega disso. Abrir os espaços para que essa energia possa fluir. É como se fosse um cano, a energia chega naquele ponto e há um interrompimento. Ou aquele ar que tem dentro do cano, que às vezes sai o ar naquela pressão maluca e não chega a água. E conforme você vai acerenando, vai relaxando, vai se vendo, vivendo ou se comportando com alegria, com esperança, aí vai abrindo os espaços e esses espasmos vão desaparecendo. Isso é um mecanismo natural. A cada tentativa, você vai acalmando, treinando, criando os dutos, porque vai culminar nos nadis, esse energismo vindo da tua mente, dos seus sentimentos. E os nadis, só para que você tenha uma ideia, pega um fio do seu cabelo. Eu não tenho como pegar, porque já não tem. Divida por 50. Por 50 é um capilar, a menor vasozinha do seu corpo físico. Agora divida por milhões. Aí você vai ter um nadi, um meridiano, que é um condutor de energia que ele vai trazer a energia. Imagine esse condutor levando energia para os microvórtices dentro dos microtúbulos. Então ele é normalmente milhões de vezes mais fininho do que um capilar. E quanto mais alegria temos, mais eles dilatam. E quando eles dilatam, no plano perispirítico ou psíquico, a tendência é eles motivar a parte física a esse relaxamento também. Por isso que a pressão arterial acontece quando eu fico nervoso, quando eu sou impetuoso, quando eu sou orgulhoso. Isso vai dando uma descarga de adrenalina no corpo e vai enrijecendo a parede das artérias. E diminuindo o calibre, aumenta a pressão. Quando eu vou aprendendo a perdoar, a tolerar, a agir com compaixão, com alegria, elas vão dilatando e volta a pressão normal. Então pode ficar tranquilo, que significa que alguém está vindo da sua consciência querendo romper os espaços, senão não aconteceria nada. Então já está acontecendo alguma coisa e é bom. Agora o conceito de alegria, aí você me complicou a vida, hein? Alegria é como se você encarasse a vida sem lamentação. É a régua melhor que eu tenho. Então encara a vida como se fosse o aliado, o pegar uma outra virtude, com prazer. Tire o melhor de tudo. Então, viver com alegria é você não reclamar de nada. Então, em tudo você tira o melhor. E isso é estar alegre perante a vida. A prática é mais complicada. Mas tem que saber o caminho, né? Sabendo o caminho. Tem que começar. Começou, como eu vem falei naturalmente, né? A sede vem quando você bebe água. Isso. Tem gente que não bebe água, né? Eu falo assim, mas se você beber e insistir, você vai conseguir. Vai criar o hábito, né? É. Então, eu estava lembrando ontem no estudo do Telegram, que acontece no último sábado de cada mês, às 17h30. Miramês fala assim: se você começa, vem alguém por trás e te empurra. Alguém na frente te puxa e alguém por baixo te ergue. E quando você se ergue, milhares se erguem com você. Olha que lindo. Bom, então, agradeço por sanar essa pequena dúvida aí da prática de quando eu tento mover as energias internas. E agora vai ficar tudo mais fácil. Você vai ver que eles vão diminuir, né, consideravelmente, só de você ter essa noção do que está acontecendo. Vamos, então, nesse momento, já encaminharmos para o encerramento, né? Agradecemos infinitamente Sebastião Camargo e todo o público que está aqui, Marcelo, Dona Mira, pela participação de vocês. Dá o seu tchau, Dona Mira, o outro tem... A Dona Mira está sem voz mesmo. Difícil falar. Tá bom. Marcelo...
Um abraço a todos aí. Até semana que vem. Voltamos aqui ao mesmo bate-canal. Até mais tarde com o Sebastião Camargo, né? Às 16h30, Mato Grosso do Sul, 17h30, Brasília, São Paulo, mesmo horário. E vou pedir para o Sebastião Camargo nos conduzir a uma prece de encerramento desse momento maravilhoso. Como nós já sabemos que a oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos. E o que eu desejo para todos é que esse tomar ciência de nossa realidade e adquirir consciência do nosso objetivo como seres que existem e a própria vida como processo de existência. Tomar ciência do seu existir e adquirir consciência do real objetivo de sua existência. Porque a cada pensamento nós interagimos com a matéria mental e, ao mesmo tempo, com tudo que existe dentro de nós, na construção de uma nova realidade, sem falar dos outros luminares que nos inspiram, para não dizer com todo o cosmos, interno e externo também. E de acordo com a intenção de criarmos a ambiência para uma vida plena, saudável e feliz, os elementos vão convergindo de dentro e de fora e vai tomando forma, criando vida, não só os pensamentos, as ideias, as palavras, mas todos os mecanismos e complexidades para as enobrecedoras ações. Deus nos abençoe sempre e daqui a pouco nos encontramos outra vez. Muita paz. Que assim seja. Tchau, tchau. Um excelente domingo para todos. Muita paz. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.